Imagine só, você está prestes a conhecer uma história que vai mexer com tudo que você acredita. Hoje, temos aqui Ramona, uma mulher que não apenas testemunhou o sobrenatural, mas viveu experiências que desafiam qualquer explicação lógica. Ela já conversou com anjos, enfrentou demônios, e pasme, recebeu a visita de Jesus em pessoa, que lhe trouxe uma cura que a medicina jamais poderia oferecer. Se você acha que já ouviu de tudo, prepare-se para se surpreender. Ramona, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso tê-la aqui. Sei que começamos com alguns percalços, mas agora é hora de mergulhar nessa jornada incrível. Vamos lá, conte para a gente como tudo começou. Bem, tudo mudou em 1993. Um conhecido bateu à minha porta querendo falar sobre a namorada dele, que, por coincidência, era uma grande amiga minha. Convidá-lo para entrar pareceu a coisa mais natural do mundo. Ele trouxe uma cerveja e me ofereceu uma. Aceitei, sem desconfiar de nada. Estávamos ali, conversando tranquilamente, quando de repente, eu acordei. Ou melhor, despertei por um instante, o suficiente para perceber o que estava acontecendo. Ele estava me violentando. Meu corpo não respondia, não conseguia me mexer, gritar, nada. Era como se estivesse paralisada, consciente apenas o bastante para entender a atrocidade que ocorria diante de mim. Depois, apaguei de novo. Quando voltei a mim, estava caída no chão, com as calças arriadas, abandonada ali como se fosse um objeto descartável. Sabia exatamente o que tinha acontecido, mas não tive forças para reagir na hora. Algumas semanas depois, comecei a sentir um desconforto estranho. Fui ao médico, fiz exames, raios-x, culturas. A notícia caiu como uma bomba: eu tinha herpes. Fiquei arrasada. A médica me receitou um tratamento, mas deixou claro que não sabiam em que estágio a doença estava. Era um tiro no escuro. Voltei para casa e comecei a tomar os remédios, tentando não entrar em desespero. Poucos dias depois, recebi uma ligação da minha tia, que morava na Virgínia. Minha mãe estava com ela, mas havia desaparecido. 3 dias sem dar notícias. Naquela época, minha mãe lutava contra o vício em drogas, e o medo de que algo terrível tivesse acontecido me consumiu. Não havia nada que eu pudesse fazer, a não ser uma coisa: rezar. Nunca fui criado em um lar religioso, Deus nunca foi mencionado em casa. Mas naquele momento, ajoelhada no chão, senti que era a única saída. Não sabia como orar, não entendia como aquilo funcionava, mas algo dentro de mim me dizia para tentar. Comecei a falar com Deus como se Ele estivesse ali, na minha frente. Perguntei como Ele poderia me ouvir no meio de um mundo tão vasto, com tantas pessoas. Não obtive resposta, mas continuei falando. Falei da minha mãe, do medo de perdê-la, da minha vida que parecia um caos. E então, algo extraordinário aconteceu: todas as minhas dores, todas as minhas mágoas, começaram a jorrar como um rio. Falei da minha infância, das injustiças que enfrentei, das decepções, dos erros. Era como se alguém tivesse aberto uma comporta dentro de mim. Eu tinha 21 anos, 3 filhos, acabara de perder o emprego e morava em um lugar simples, longe do glamour. Sentia que minha vida estava à deriva. Foi então que, sem pensar, as palavras saíram da minha boca: Jesus, se você é real, por favor, entre na minha vida e me ajude a consertar o que está quebrado. Mal terminei a frase, algo inexplicável aconteceu. Uma sensação de formigamento começou nos meus pés e subiu pelo corpo, como uma onda de energia pura. Era como se algo explodisse dentro de mim e depois voltasse, preenchendo cada célula. Nunca tinha sentido nada parecido. Era intenso, real, sobrenatural. Naquele instante, soube que Cristo havia respondido ao meu chamado. Ele estava ali, comigo, naquele exato momento. Fiquei em êxtase. As lágrimas não paravam de cair, e só conseguia repetir: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que algo grandioso havia me tocado. Era uma conexão profunda, íntima, que guardei só para mim. Não contei para ninguém, assim como nunca revelei o que aquele homem havia feito comigo.
Guardei tudo no silêncio do meu coração, mas sabia que algo havia mudado para sempre. 2 semanas depois, voltei ao médico. Ela repetiu os exames, comparou os resultados com os anteriores. Quando voltou à sala, seu olhar era diferente. Ramona, ela disse, não há mais nenhum sinal da doença. Você está curada. Não houve explicação, não houve lógica. Apenas um milagre. E naquele momento, soube que a minha vida nunca mais seria a mesma. O poema da parede. Rasguei-o no mesmo dia em que assinamos o contrato, como se aquele simples ato pudesse apagar o aviso sinistro deixado ali. Mas algumas coisas não se apagam com um gesto. Elas se infiltram nas paredes, nos cantos escuros, no silêncio entre as tábuas do assoalho. A primeira noite foi tranquila. Ou quase. Dormi com a Bíblia aberta ao lado da cama, como sempre fazia desde que entenderá o poder da palavra. Mas, por volta das 3 da manhã, acordei com o som de passos arrastados no corredor. Não eram os passos leves de uma criança, nem o rangido natural de uma casa velha. Eram passos deliberados, pesados, como se alguém, ou algo, estivesse arrastando os pés de propósito, bem do lado de fora do meu quarto. Fiquei imóvel, os olhos fixos na fresta da porta, esperando. Nada. Silêncio. Então, de repente, um baque surdo contra a parede, como se um corpo tivesse sido jogado com força. Meu coração disparou. Rezei em voz alta, ordenando em nome de Jesus que aquilo parasse. Os passos cessaram. Mas o ar ficou denso, carregado, como antes de uma tempestade. No dia seguinte, contei para o pastor. Ele ouviu com atenção, mas seus olhos traíam uma preocupação que ele não verbalizou. Ramona, disse por fim, essa casa tem história. Não é só o poema. Ele me mostrou registros antigos. Um homem havia se enforcado no sótão nos anos 1920. Uma mulher, anos depois, jogará-se da janela do segundo andar. E, nos anos 1970, uma família inteira desaparecera sem explicação, deixando para trás apenas pratos na mesa e uma chaleira ainda quente no fogão. Coincidências, ele perguntou, mas não esperou resposta. O mal deixa marcas. E algumas casas guardam essas marcas como feridas abertas. Decidi não me mudar. Não por teimosia, mas porque algo dentro de mim sabia que aquela era uma batalha que eu precisava enfrentar. Não com medo, mas com autoridade. Naquela mesma noite, reuni meus filhos e fizemos uma oração de libertação sobre cada cômodo. Ungi as portas com óleo, declarei a casa a propriedade do Senhor, e exigi que qualquer espírito ali presente se submetesse ao nome de Jesus. Não houve gritos, nem objetos voando, nem vozes sussurrando. Apenas um alívio súbito, como se uma pressão invisível tivesse sido erguida. E, pela primeira vez em dias, respirei fundo. Mas o inimigo não desiste fácil. Uma semana depois, minha filha mais nova acordou gritando. Corri para o quarto dela e a encontrei encolhida na cama, apontando para o canto do teto. Mãe, tem um homem ali, ela chorava. Olhei. Não vi nada. Mas senti. Uma presença escura, quase palpável, pairando sobre nós. Peguei a mão dela e, com a voz mais firme que consegui, ordenei, em nome de Jesus, saia daqui agora. No mesmo instante, um vento gelado varreu o quarto, apagando a luz e fazendo as cortinas balançarem como se algo tivesse passado por elas em alta velocidade. Quando a luz voltou, minha filha estava calma. Ele foi embora, ela sussurrou. E eu soube que era verdade. Aquela casa me ensinou uma coisa: o sobrenatural não é algo distante, reservado para histórias de santos ou filmes de terror. Ele está ao nosso redor, o tempo todo. Às vezes como uma bênção, outras como uma ameaça. Mas a diferença está em quem você serve. Porque, quando você caminha com Deus, até os demônios reconhecem sua autoridade. E eles tremem. E o ar ao nosso redor se tornou pesado, como se o próprio tempo tivesse prendido a respiração. Minha amiga, que estava ao meu lado, arregalou os olhos, assustada.
A mulher que segundos antes sorria e me elogiava agora tinha os olhos vidrados, a voz rouca, distorcida como se algo estivesse falando por ela. E eu soube, no fundo do meu ser, que não era mais ela. Não era a primeira vez que eu via isso. Mas cada encontro com o mal me lembrava de uma verdade simples: o inimigo não brinca. Ele não aparece com aviso, não negocia, não pede permissão. Ele vem para roubar, matar e destruir. E se você não estiver preparado, ele vai encontrar uma brecha. Mas se você estiver revestido da armadura de Deus, se você andar na autoridade que Cristo lhe deu, ele não tem poder sobre você. Então, sem hesitar, eu ergui a mão e declarei com toda a convicção que havia em mim: em nome de Jesus, eu ordeno que você saia dela. A mulher se encolheu, como se algo a tivesse golpeado por dentro. Seus olhos reviraram, e por um instante, o silêncio foi tão denso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Então, ela tossiu um som áspero, como se algo estivesse sendo arrancado de sua garganta. E, de repente, ela voltou a si. O que aconteceu? Ela perguntou, confusa, olhando ao redor como se não reconhecesse o próprio corpo. Minha amiga, ainda pálida, segurou meu braço. Mona, o que foi aquilo? Eu respirei fundo. Não foi ela. Foi algo usando ela. E ali, naquele momento, eu entendi algo ainda mais profundo: o sobrenatural não é só sobre demônios e batalhas espirituais. É sobre a presença de Deus se manifestando no meio do caos. É sobre Ele intervir quando tudo parece perdido. É sobre saber que, não importa o que o inimigo faça, ele já foi derrotado na cruz. Aquela mulher não se lembrava de nada. Mas eu me lembro. E isso me ensinou que, às vezes, as maiores batalhas não são travadas com gritos ou gestos dramáticos. Às vezes, é só uma palavra de Jesus dita com fé. E o inferno inteiro treme. A verdade que não se apaga: Deus não se limita aos muros da igreja. Ele invade o cotidiano, rompe o silêncio das noites insones, e age quando menos esperamos. Aquela noite não foi diferente. Um comando simples: sai dela, agora, em nome de Jesus. E o chão tremeu sob o peso da autoridade divina. A mulher caiu, o corpo tomado por convulsões, os gemidos ecoando como um lamento do abismo. E ali estávamos nós, dois novatos na guerra espiritual, aprendendo na prática o que os livros nunca ensinam: o poder de um nome invocado com fé. Meu marido entrou na cozinha, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Eu mal tive tempo de responder. Ela precisa de reforço. Ele nunca tinha feito aquilo antes, nenhum de nós tinha, fora dos cultos, onde tudo é controlado, onde as manifestações são esperadas. Mas ali, na casa de uma amiga, no meio da madrugada, o sobrenatural não pediu permissão. Ele simplesmente aconteceu. E quando o espírito finalmente cedeu, o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que os gritos. A mulher abriu os olhos, atordoada, como se acordasse de um sonho que não era dela. O que foi isso? Ela murmurou. Antes que eu pudesse explicar, porém, a porta se abriu com violência. O marido dela desceu as escadas como um furacão, o rosto distorcido por uma raiva que não era dele. Tira essa merda da minha casa. Agora. Apontou para mim, os olhos queimando com algo que não era humano. Ele estivera dormindo no andar de cima. Como ele sabia? Não houve tempo para perguntas. A amiga entrou na cozinha, confusa, e ele virou a fúria contra ela: não quero essa mulher aqui nunca mais. As palavras cortavam como lâminas. Saímos dali sem olhar para trás, o peso do que acabará de acontecer nos sufocando no carro. Horas depois, o telefone tocou. Era ela, a amiga, chorando histericamente. Mona, os olhos dele estão pretos. Ele não é ele. O medo na voz dela era palpável. O que aconteceu com a minha mãe foi para dentro dele. Eu sabia. Não precisava de explicações. O inimigo não gosta de ser exposto. Ele revida. E às vezes, o revide é mais cruel do que a batalha. Reze, eu disse. Reze como nunca rezou. Ela desligou, despedaçada.
Eu também estaria, se não tivesse visto Deus agir antes. Se não soubesse que, no fim, a vitória já estava garantida. Aquele ano foi um turbilhão. O mesmo ano em que fui salva, em que fui curada. Minha avó me deu um presente de Natal, um pequeno castiçal com flores de plástico na base. Para trazer luz, ela disse. Eu acendi a vela naquela noite, tentando ler a Bíblia, uma King James antiga, cheia de palavras difíceis, mas eu insistia. Meus amigos ligaram, querendo sair. Hoje não, respondi. Vou ficar em casa. E foi a melhor decisão da minha vida. Deitei na cama, o livro aberto no colo, até que o sono me venceu. Acordei no sofá, a TV ainda ligada, o cheiro de fumaça invadindo o ar. Levanta. A voz era clara, inconfundível. Pulei no mesmo instante, acendi a luz e vi uma cortina de fumaça negra saindo do quarto. A vela. Eu tinha esquecido a vela acesa. Corri para o quarto, o fogo já devorava as flores de plástico, subia pelas paredes de madeira, lambia o móvel ao lado da cama. E ali, a centímetros das chamas, dormia meu filho de 9 meses. Não houve tempo para pensar. Peguei-o no colo, acordei os outros dois, bati nas portas dos vizinhos, gritando, fogo! Saiam todos! O prédio tinha 12 apartamentos, mas uma única saída. Se o fogo se alastrasse. Não. Deus não permitiria. Lá fora, enquanto os bombeiros arrombavam as janelas e jogavam água, eu olhava para tudo que eu tinha: roupas, móveis, memórias, virando cinzas. Olhe para a esquerda, a voz disse. Minha filha. Olhe para a direita. Meu filho. Olhe para o lado dela. Meu filho mais velho. Você vai ficar bem. E naquele momento, entre as chamas e o caos, eu entendi, nada daquilo importava. O que importava estava ali, vivo, respirando, salvo. A voz que me acordou, que me guiou, que me lembrou do que realmente valia a pena. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele ainda opera milagres. Ainda cura. Ainda salva. Ainda fala. A questão é, estamos ouvindo? Foi colocado em meu coração compartilhar essas histórias. E sou profundamente grato por permitir que usemos esta plataforma para levá-las adiante. Oro para que o Senhor continue abençoando cada palavra, cada testemunho, cada esforço dedicado a espalhar sua verdade. Que este espaço não seja apenas um lugar de palavras, mas um refúgio de esperança, onde corações partidos encontrem consolo, onde os cansados encontrem descanso, e onde os perdidos sejam guiados de volta para casa. Pai, oro por aqueles que ainda não conhecem o teu amor. Que cada história contada aqui seja como uma semente plantada em solo árido, regada pela tua graça, até que brote a fé. Que aqueles que se sentem sozinhos, desamparados ou sem propósito encontrem, nestas palavras, um convite para se achegarem a ti. Porque, Senhor, tu és o único que pode transformar lágrimas em alegria, dúvidas em certeza e escuridão em luz. Agradeço por esta oportunidade de ser instrumento nas tuas mãos. E oro para que todos que ouvirem estas palavras sintam, mesmo que por um instante, o peso do teu amor, um amor que não desiste, não falha e não se cansa de buscar os seus. Que encontrem paz não nas circunstâncias, mas em ti. Que encontrem solidez não no mundo, mas em Cristo. E que, ao final, possam dizer, como eu digo agora, Jesus é tudo. Amém. Amém.